Enter. Agora é que está. Queres que eu veja se já está a aparecer aquele coisinho assim? Olha lá o que é que se está a ver aí. Som dos perfeitos, tu estava no teu perfil, desculpa. Sim, já diz live e está só coisinho assim. Está isso, não é? Vê o som aí, como é que está a sair som. Hoje ouvi o som do céu que vem de ti. Quero hoje ouvir o som do céu dentro de mim. Quero hoje ouvir o som do céu que vem de ti. Quero hoje ouvir o som do céu dentro de mim. Não ouvirei a voz da serpente, não ouvirei a voz de Jezabel. Fecho os meus ouvidos para Baal e Aserá, para Leviatã, Acabe e Faraó. Não ouvirei a voz da serpente, não ouvirei a voz de Jezabel. Fecho os meus ouvidos para Baal e Aserá, para Leviatã, Acabe e Faraó.
Muito boa noite a todos. Cumprimento a todos com a bendita paz do Senhor Jesus. Espero que todos estejam a ouvir-nos bem. Há sempre aqui a questão das latências. Eu gostaria que os que estão por aí, que, em primeiro lugar, dar as boas-vindas a todos. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso primeiro podcast aqui da página do estúdio Som dos Profetas. Está bem? Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui hoje com muita alegria, porque é um projeto que Deus tem colocado no nosso coração já há algum tempo. E aquilo que eu gostaria de pedir é que me dessem o feedback tanto do som como da imagem. Se estão a ouvir bem, se está a chegar bem o som, se está baixo, se é necessário que falemos um pouquinho mais alto ou mais próximo aqui dos microfones. E dizia eu que precisamos que nos deem esse feedback, porque é o nosso primeiro podcast, o nosso primeiro programa, a nossa primeira aula, não é? Hoje é uma noite muito, muito especial para mim em particular e para nós que temos sonhado com este projeto, com este plano, que eu acredito que nasceu no coração de Deus, neste dia, que é dia de Carnaval, onde é o dia em que, como o próprio nome indica, não é? Carnaval da expressão carnavalis, não é? Que é o dia em que o que vale é a carne. Vamos fazer valer o espírito, não é? Enquanto aqui estamos, eu acredito, temos estado aqui numa correria contra o tempo e pedimos desde já perdão por nos termos atrasado aqui uns minutinhos. Quem me conhece a mim assim mais de uma forma um bocadinho mais íntima, mais pessoal, sabe que eu sou muito cumpridor dos meus horários. Sei que aqui o nosso convidado residente também é bastante cumpridor, que é o nosso pastor Romeu, mestre da palavra. Daqui a pouquinho nós já vamos estar aqui também está aqui o pastor Romeu, as pessoas já estão a vê-lo aqui. Seja muito bem-vindo também. Obrigado. Ok? Aquilo que eu queria pedir a todas as pessoas que nos estão a ver é que possam nos ajudar aqui a partilhar aqui este tempo de culto que estamos a ter aqui. Vamos falar, obviamente, chamando aqui o pastor Romeu, que é uma pessoa que entende bastante da palavra, um estudioso da palavra, mas eu sei que há, e quem o conhece também sabe, que há uma área que ele domina especialmente bem, que é a área da escatologia, e eu acredito também que é uma área que nos convém saber, aprender, até porque acreditamos nós, pastor Romeu, vivendo os últimos dias, os últimos tempos aqui nesta terra, não é? Amém. Então, a primeira coisa que eu quero fazer, irmãos, é que nós pudéssemos orar, ok? Que nós pudéssemos orar. Eu vou estar fazendo uma oração e eu peço aos irmãos que possam partilhar este direto. Olha, há uma coisa que eu costumo dizer nas minhas lives, nos diretos que eu faço, aqui no estúdio, cantando para Deus, adorando, que é mais a minha área. Uma das coisas que eu costumo dizer quando tenho a oportunidade de fazer diretos é que as pessoas partilham diretos de tudo o que não deveria ser partilhado, ou de brigas, de contendas, de barulho, de coisas que trazem inquietação. Na verdade, o que nós deveríamos fazer todos é partilhar as coisas que possam promover a bênção, porque a verdade, e falando aqui, aproveitando e falando aqui com o pastor Romeu, quando nós estamos a ver um vídeo com uma pregação, às vezes podemos estar tristes e vemos um vídeo com uma pregação e faz-nos bem aquele vídeo. Se estivermos num ambiente menos bom, aquele vídeo vai-nos trazer refrigério, vai-nos trazer um pouco de paz, vai-nos trazer a presença do Senhor, vai-nos trazer aquilo que só a presença do Senhor pode dar. Mas se for um vídeo em que haja, por exemplo, vamos imaginar que nós nos estamos a sentir vazios e vemos um vídeo de alguma coisa de Deus que vai encher a nossa vida, vai encher o nosso coração. E o que é que vai acontecer? O que estava vazio vai encher. O quarto, a cozinha, a sala, o carro, a rua, onde nós estivermos, na sala, onde for, vai se encher da presença do Senhor. Mas eu também acredito, e acho que você também,
acredita que quando alguém vê alguma coisa negativa, uma briga, uma contenda, da mesma maneira que o Espírito de Deus entra no nosso quarto, aquele Espírito onde está a briga, a contenda, a labuta, vai trazer tristeza e também é passada para a pessoa, não é? Então, vamos partilhar, não é? Vamos partilhar este direto e vamos tentar fazê-lo chegar à maioria das pessoas. Gostaríamos que pudessem dar o vosso feedback, dizer, olha, a imagem, eu pedia que a Miriam pudesse me ajudar neste sentido. As pessoas dizem que está bem, pronto. Eu estou, neste momento não consigo ver os comentários, daqui a pouco já vou ver, mas neste momento não consigo. Nós estamos tentando melhorar aqui também a nossa produção aqui, ok? Mas, para quem percebe destas coisas, sabe que isto dá bastante trabalho. De vez em quando vão-me ver olhar ali um bocadinho mais para cima, que é onde está o monitor. Estou a tentar aqui fazer o melhor para todos vocês, para toda a igreja, para todo o corpo de Cristo. Nós vamos estar orando enquanto eu acredito que os irmãos vão partilhando este direto, vão enviando por WhatsApp, por Messenger, envie por mensagem. Olha, o pastor Romeu está em direto e vai falar sobre escatologia. Para quem não sabe, escatologia fala sobre o estudo do fim dos tempos. É assim? Amém. O estudo do fim dos tempos, o estudo do Apocalipse, ok? Vamos aprender várias coisas. Daqui a pouco o pastor Romeu vai fazer a sua introdução, está bem? Nós antes vamos orar, ele vai fazer a sua introdução e quando ele fizer a sua introdução, ele vai fazer um breve resumo daquilo que vão ser estes dias. Eu peço, aliás, eu informo a todas as pessoas que nos veem que o pastor Romeu não é apenas um convidado, vamos dizer assim, ele é residente, está bem? Nós estamos aqui hoje e vamos estar na próxima semana e na outra semana e na outra semana. O pastor Romeu faz parte aqui da equipa, não é? Que estamos a fazer este trabalho aqui com este podcast e ele é um, vamos dizer assim, não é um convidado, ele é um convocado residente, está certo? Amém. Faz parte aqui da equipa, vai estar semanalmente aqui connosco, está bem? Ele é um professor da palavra, ele ensina, mas vamos orar para que o Espírito de Deus possa, nós já estivemos aqui orando antes de começarmos, mas vamos orar agora aqui juntamente com todos vocês, para que o Espírito de Deus possa, eu sei que ele já está neste lugar, mas ele possa tomar a direção de todo este programa, deste projeto e de todos os que vamos fazer. Nós vamos fechar os nossos olhos, nós que estamos aqui, e os irmãos que estejam aí, orem connosco e nos ajudem também aqui a orar. Pai, nós queremos te louvar, queremos engrandecer o teu nome na beleza da tua santidade. Queremos agradecer-te, Senhor, em primeiro lugar, por este privilégio, pela condição, Senhor, que tu nos deste, nos ajudaste a poder ter todo este trabalho aqui, todas estas máquinas que são necessárias para fazer isto. Eu te agradeço por nos teres ajudado, eu te agradeço, ainda falta algumas coisas para podermos melhorar, mas o básico está aqui, mais do que o básico. Senhor, nós te agradecemos, porque até aqui, podemos dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor nos tem ajudado e eu sei que o Senhor vai continuar a ajudar-nos. Eu quero te apresentar tanto a minha vida como a vida do pastor Romeu que está aqui, mas também a vida dos irmãos que estão lá em casa. Eu estou orando para que o Senhor possa, nesta hora, enviar o teu Espírito Santo e o teu Espírito Santo possa tomar a primazia, o primeiro lugar deste tempo, desta reunião. Pai, não estamos aqui, Senhor, nem para promover o meu nome, nem para promover o nome do pastor Romeu e também não é para promover o som dos profetas, que é o nome do projeto, não. Nós estamos aqui para promover o Evangelho. Se nós promovemos um nome, nós promovemos o nome de Jesus, um nome que está acima de todo nome. E é como a palavra do Senhor diz, que é o nome de Jesus, todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que só Jesus é o Senhor, que só Cristo é o Filho de Deus. Pai, nós queremos louvar-te esta noite e entregar este tempo de transmissão em tuas mãos e nós queremos declarar nesta hora que nada nem ninguém irão impedir, Senhor, nada irá impedir esta transmissão. As coisas estão debaixo, a partir deste momento, debaixo da direção do Espírito Santo de Deus e oramos em nome de Jesus, desmantelando todo e qualquer projeto, propósito e plano e objetivo do inimigo, dos seus demónios e
e de todo o inferno contra a nossa vida, todo e qualquer plano, projeto do inimigo contra, é cancelado, é paralisado nesta hora em nome de Jesus. Declaramos as vidas, as mentes, os corações abertas e acima de tudo o espírito conectado com Deus neste tempo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. 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 Então, Glória a Deus. junto aqui com o pastor Romeu, aquilo que... informo também já agora, informo os irmãos que depois, mais para a frente, vamos tentar ainda durante esta transmissão que dar também alguma oportunidade para alguma dúvida que possa surgir, para alguma pergunta, e o pastor Romeu responder. Não sei se teremos tempo para isso, mas vai haver essa oportunidade durante este tempo, dos episódios, dos programas que vamos aqui, das aulas, não é? Estamos aqui com o mestre, com o professor, isto são aulas e vamos aprender sobre isto, ok? Quero dizer também aos irmãos e agradecer ao pastor Romeu a sua prontidão em estar aqui. Eu sei como ele funciona, porque o conheço de perto, e sei que ele teve todo este dia e todas estas semanas, as últimas semanas, buscando ao Senhor, colocando em ordem as suas aulas, porque eu conheço e sei como ele é exímio no ensino, e eu também dou aulas, já dei aulas a muita gente e durante muitos anos como professor de seminário, e eu sei a exigência que é preciso, não é? E a excelência que é preciso para colocar a matéria em dia, a matéria na mente, no coração, a parte teórica, a parte prática e, acima de tudo, a preparação espiritual que é preciso para poder fazer este tipo de trabalho. Amém? Então, vamos então aqui falar com o pastor Romeu, fazer aqui algumas perguntas a ele. Vou começar aqui por fazer uma pergunta ao pastor Romeu, que é, no fundo, falar sobre escatologia, sobre o fim dos tempos. E a minha questão é, para já, qual é a ordem dos acontecimentos, não é? Do Apocalipse? Eu gostaria que fizesse um breve resumo de qual é a ordem dos acontecimentos a partir deste momento, não é? Do que estamos a viver. O que é que vai acontecer? Quem é que vem primeiro? Se é o Anticristo? Quando é que depois é a tribulação? Depois quando é que veio o trono branco? Assim, o juízo final, a segunda volta de Cristo. Qual é a ordem das coisas de uma maneira resumida, não é? E simples, a sua linguagem é muito simples e objetiva também, para as pessoas nos poderem... O que é que vai acontecer a partir de agora até ao fim de todas as coisas, não é? Até a Igreja estar com Jesus no céu e vivermos com Ele para toda a eternidade. Como é que as coisas se vão dar? Num breve resumo, para depois passarmos então para a próxima pergunta. Amém. Bom, irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Dizer, irmãos, que é com alegria que eu me encontro aqui. E o propósito de eu estar aqui, irmãos, não é simplesmente passar uma informação, mas principalmente que aquilo que nós vamos falar a partir de hoje, e eu creio que se vai prolongar por algumas semanas, é pedir a Deus que a palavra que for pregada e ensinada a partir deste estúdio possa tocar no coração de quem nos ouve. Amém. Que haja uma vontade de conhecer mais, não informação, mas o Senhor que nos salvou. Amém. Conhecer a obra de Cristo. Amém. Conhecer aquele que nos ama e em seu sangue nos perdoou de todos os pecados. Amém. Este é o meu propósito. É de levar algum conhecimento a todos vocês. Glória a Deus. E eu creio, irmãos, que se nós tivermos este propósito, não de buscarmos glória própria, nada disso. Buscar a glória de Deus e buscar a edificação de quem nos ouve. Okay. Bom, o pastor Berto, ele pediu-me para fazer um resumo daquilo que está para acontecer. Qual a ordem dos acontecimentos? E a ordem dos acontecimentos. Uhum. Bom, irmãos, olha, eu nunca pensei estar vivendo os dias que eu estou vivendo, porque eu estou vendo cumprir-se profecias milenares da Bíblia nos nossos dias. Uhum. E nós, irmãos, estamos vivendo, sem dúvida nenhuma, no princípio das dores. Nós estamos, irmãos, aqui nos preparando para
o arrebatamento da igreja. É o próximo passo na escatologia bíblica, é o arrebatamento. Eu quero dizer às pessoas que nós, o pastor Berto e eu próprio, nós pertencemos a uma escola escatológica que crê que a igreja não passará pela grande tribulação. Amém. Então, irmãos, há pessoas que acreditam nisso, que acreditam que a igreja passará pela grande tribulação. Então, enquanto eles esperam a grande tribulação, nós esperamos o arrebatamento da igreja do Senhor. Amém. Então, esse é o próximo passo na escatologia. Depois do arrebatamento, então sim, virá a grande tribulação. Enquanto dura a grande tribulação, nós acreditamos que haverá alguns eventos no céu, que isso depois nós, com o tempo, iremos falar, Sim. que é o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Não é? No final da tribulação virá então o milénio, nós acreditamos que são 1000 anos literais, em que Cristo irá governar sobre esta terra. Depois do milénio, dar-se-á o juízo do grande trono branco, e então, irmãos, entraremos na fase da eternidade, não é? Muito bem. A Nova Jerusalém descerá do céu como uma noiva ataviada, e nós então, irmãos, estaremos para sempre com o Senhor. Glória a Deus. Esta é a nossa esperança, é a nossa alegria, e eu espero que todos vocês também tenham esta esperança e esta confiança. Amém. Os irmãos podem imaginar o conteúdo, a qualidade das aulas, dos programas, dos podcasts, como quiser chamar, que é um nome assim mais moderno, mas é uma aula online, não é? Podem imaginar o teor das aulas que hoje iniciamos aqui neste projeto de ensino escatológico, de ensino bíblico, não é? Nesta área que é a escatologia. Vamos fazer depois programas com outras áreas. Eu hei de fazer, obviamente, programas sobre a área do louvor, da adoração, da composição. Há muita gente às vezes falando da minha área que me pergunta como é que eu componho as canções, como é que se faz para compor, enfim, vai também haver programas nesse sentido, e aqueles programas que as pessoas também estão mais habituadas a ver-me fazer, que é orar também pelas pessoas e fazer os pedidos de oração. Vai haver tempo para muitas coisas. O mais difícil foi chegar até ao dia de hoje, verdade, pastor Romeu? Amém. Agora, a partir daqui, nós vamos seguir em frente. Acreditamos que Deus está na frente deste projeto, Deus está na frente, e como ouviram aqui neste breve resumo do que está para acontecer, o pastor Romeu sabe aquilo que está a falar. Eu admiro a mente dele, não é? Como ele consegue se lembrar de tantos pormenores, de tantas coisas do tribunal, quando é que se vai dar isto, quando é que se vai dar aquilo. Os irmãos já podem ter um vislumbre, uma ideia de como vai funcionar, ok? Então, eu queria só, antes de lhe fazer a pergunta mesmo, queria só perguntar-lhe o que é que vai acontecer agora? O que é que está mais próximo de acontecer dentro da escatologia, dentro da Bíblia? O que é que está mais próximo de acontecer? Qual é o próximo passo da escatologia, digamos assim? É o arrebatamento da igreja, sem dúvida. O próximo evento, nós acreditamos que é o arrebatamento da igreja. Muito bem. E nós estamos esperando ansiosamente por isso. Amém. Glória Essa a Deus. é a bendita esperança. Glória a Deus. É o que todos nós Louvado queremos. seja Deus. Glória a Jesus. Amém. Então, a escatologia não começa no Apocalipse. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Porque quando olhamos para a escatologia, lembramos do Apocalipse. Sim, Não é? sim. Então, a pergunta é a seguinte: qual a origem dos fundamentos da escatologia? Para começarmos no princípio. Bom, o livro de Apocalipse é a última parte, não é? É a conclusão de toda a escatologia bíblica. Eu creio que nós, para entendermos o livro do Apocalipse, aliás, ninguém entende o livro de Apocalipse se não entender principalmente o livro de Daniel. Uau. O livro de Daniel.
o livro de Daniel, ele tem os fundamentos essenciais para toda a escatologia bíblica. Ou seja, a base da escatologia A está em base Daniel. da escatologia. Incrível. Não é? Embora depois a gente também vá buscar ajuda em alguns outros profetas, como Zacarias, como Isaías, como Oseias, não é? Vamos buscar um pouquinho aqui, outro pouquinho ali, mas a base, o fundamento da escatologia bíblica encontra-se no livro de Daniel. É consigo. Vamos. Pronto. Então, vamos lá. Nós vamos encontrar algumas coisas estranhas no livro de Apocalipse, porque o livro de Apocalipse tem muita simbologia. Fala de bestas, fala, enfim, de coisas que nós olhamos para aquilo e dizemos assim, o que é que isto significa? Não faz muito sentido hoje em dia. Não faz sentido, não é? Se nós tivermos uma noção do livro de Daniel, porque o livro de Daniel tem a origem desse simbolismo, então nós vamos entender tudo muito mais facilmente. Então, vamos começar. Vocês sabem que Daniel, ele se encontra em Babilónia como cativo. Ele foi levado como cativo para o reino da Babilónia. E há um acontecimento, depois de ele lá estar, nós não vamos... Pronto, vamos só falar naquilo que é essencial. Certo. Não é? E para nós, o que é essencial começa no capítulo 2. Capítulo 2 do livro de Daniel. O capítulo 2 do livro de Daniel diz que o rei Nabucodonosor teve um sonho. Não é? Ele teve um sonho. E ele ficou muito perturbado com o sonho que ele teve. De maneira que ele chamou os astrólogos, os magos, os sábios, e disse, olha, eu tive um sonho e eu quero que vocês me digam a interpretação do sonho. E os magos perguntaram-lhe qual era o sonho. Mas ele estava tão abalado pelo sonho que ele queria ter uma certeza da interpretação. Então o que é que ele fez? Para ter a certeza da interpretação correta do sonho, ele não disse qual era o sonho. Ele disse, não, vocês têm que me dizer o sonho e a sua interpretação. E os magos disseram, olha, não há homem nenhum que faça isso. Não há rei nenhum, não há homem que possa pedir isso que tu estás a pedir, rei. Conta-nos o sonho e nós daremos a interpretação. E ele voltou, não, vocês querem ganhar tempo. Digam-me o que eu sonhei e digam-me o que significa o sonho que eu tive. Se vocês não me derem o sonho e a sua interpretação, vocês serão condenados à morte. Jesus. Vejam. Posição ingrata. Posição ingrata, não é? Ora, Daniel e os seus 3 amigos, que vieram juntos de Jerusalém, como cativos para o reino da Babilónia, faziam parte dos magos e dos sábios. Então também eles estavam sobre as suas cabeças com uma sentença de morte. E então eles resolveram buscar o Senhor. Foram orar. E Deus mostrou o sonho a Daniel. E lhe mostrou a sua interpretação. Glória a Deus. Então ele falou lá com o guarda e disse, olha, o rei que não mate ninguém, porque nós já temos a interpretação do sonho. O rei mandou chamar Daniel e na presença do rei, Daniel diz assim, olha rei, o que tu pedes, ninguém nesta terra é capaz de fazer. Mas há um Deus nos céus. Glória a Deus. Há um Deus nos céus que revela os segredos. Glória a Deus. E eu quero dizer para ti nesta noite, Glória a Deus. há um Deus no céu Glória a Deus. que conhece a tua vida perfeitamente, Glória a Jesus. Obrigado, Senhor. que conhece os teus problemas, embora tu penses que estás sozinho.
que não há solução para aquilo que tu tens, aquilo que tu pensas, mas eu quero dizer-te as palavras que Daniel deu ao rei. Há um Deus. Glória a Deus. Há um Deus que te ama, há um Deus que se preocupa contigo e há um Deus que te quer ajudar. Glória a Deus. Estender a sua mão para ti, levantar-te e tu ficas maravilhado com aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Amém. Prosseguindo, no sonho, Daniel diz, olha, rei, tu estavas dormindo na tua cama e estavas pensando o que havia de acontecer depois do teu reino. E Deus mostrou-te um sonho para te dizer o que vai acontecer depois dos teus dias. Isto eu estou fazendo um resumo. Um resumo, sim. Um resumo, não é? Mas eu gostaria de ler aqui alguns versículos Sim. e que diz assim. No versículo 29, diz assim: estando tu, ó rei, na tua cama, subir os teus pensamentos ao que há de ser depois disto. Aquilo, pois, que revela os segredos, te fez saber o que há de suceder. E a mim me foi revelado este segredo. Não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Louvado seja Deus. Essa estátua, que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti. A sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino. O seu peito e os seus braços de prata. O seu ventre e as suas coxas de cobre. As pernas de ferro. Os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras no estio, e o vento os levou. Não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu a terra. Este é o sonho. Este foi o sonho que tu tiveste, rei. E agora eu vou dar-te a interpretação. Eu vou dizer-te o que é que este sonho simboliza. E eu queria agora que vocês ouvissem a interpretação do sonho. Glória a Deus. Porque na interpretação do sonho está a chave para entendermos as profecias que estão acontecendo nos nossos dias. No sonho de Daniel. Do sonho de Nabucodonosor. De Nabucodonosor, sim. Não? Então, esta é a interpretação. Tu, ó rei, és rei de reis, pois o Senhor dos céus te tem dado o reino, o poder, a força e a majestade. Onde quer que habitem filhos de homens e animais no campo e aves no céu, Ele te os entregou na tua mão e fez que dominasses sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Primeiro ponto. Cabeça de ouro. Pronto. Então a gente está aqui a dizer, pela palavra de Deus, que Nabucodonosor, rei da Babilónia, é simbolizado pelo ouro. Muito bem. Então ele diz, tu, rei, és a cabeça. Agora, ele vai falar, irmãos, talvez eu possa explicar assim, sem ler, para ganharmos um pouquinho mais de tempo, não sei. Sim. Pronto. Mas ele diz, depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu e um terceiro reino de metal, o qual será domínio sobre toda a terra. Eu não sei se está muito alto. Não, está não? bom. Está bom? Sim.
O quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, e como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. Então vejam. Vamos ver aqui. Então, ele é a cabeça de ouro. Depois, mais à frente, nós vimos a explicação que o segundo reino, ou seja, o peito e os braços de prata, simboliza o reino dos medos e persas. Ok. Que foi o reino que sucedeu ao reino de Babilónia. Babilónia, sim. Quando o reino... São os vários impérios. Os vários da história. impérios que existiram até Cristo. Não é? E depois do Império Medo-Persa, se levantou o Império Grego, que é simbolizado pelo bronze, Ok. que é a barriga e as pernas. Depois do Império Grego, ele vê um animal terrível e espantoso, que ele ficou meio apavorado. Então ele diz que, quanto ao que viste dos pés e artelhos, em parte barro de oleiro e em parte ferro, isto será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. E como os artelhos eram em parte de ferro e em parte de barro, assim uma parte do reino será forte e por outro lado será frágil. Então, quem sucedeu ao reino grego, ao sim. Império Grego, foi o Império Romano. E aqui está. Ora, isto dá-nos uma pista. Que era o que estava no tempo de Jesus. No tempo de Jesus Cristo era o Império Romano que estava regindo ou reinando sobre a Palestina, sobre o Médio Oriente. Então, quando lá em frente nós virmos alguma coisa de ouro, de prata, de bronze ou de ferro, nós já sabemos aqui pelo livro de Daniel o que isso significa. É incrível. Essa explicação é... Não é? Agora, vejam isto. No capítulo 7, agora já não é Nabucodonosor que tem um sonho. Agora é Daniel que tem um sonho. E o que Daniel vê no capítulo 7, ele vê os mesmos reinos que foi dado a conhecer a Nabucodonosor, mas agora já não são simbolizados por metais. Agora são simbolizados por animais. Uma outra linguagem. Não é? Um outro simbolismo. Sim. Um outro simbolismo, mas o sonho é o mesmo. Não é? Então, no capítulo 7, diz assim: no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilónia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões na sua cabeça. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Então vejam, eu estava olhando na minha visão da noite e eis que os 4 ventos do céu combatiam no mar grande. E 4 animais, vejam, ali eram 4 metais. Por favor, fixem isso. É, dar atenção aos pormenores. Fixem isso. Só para recapitular, era a cabeça, A cabeça é ouro, Ouro. que simboliza Babilónia. Babilónia, peito O peito e braços, não é? eram de prata, Prata. que simboliza os medos e os persas. Do persa, sim. O terceiro é A Grécia, não é? a Pérsia, A Grécia, não é? é a Grécia, simbolizado pelo bronze. Ok. E o quarto império é Roma, Roma. que é simbolizado pelo ferro e pelo barro. Amém? Que era o tal reino dividido. Tal reino dividido. Agora, nós temos aqui outro sonho, no capítulo 7, o mesmo sonho, e agora o simbolismo é diferente. Passa de metais para animais. Para animais, sim. Agora vejam, o primeiro animal era um leão. Então a gente, quando vê um leão na profecia, sabemos que é a Babilónia. Tanto o ouro O que era ouro, agora como é o leão simbolizam Babilónia. Babilónia. E eu olhei até que foram arrancadas as suas asas. Era como um leão e tinha asas de águia. É só dar aqui um conselho para os irmãos que nos estejam a ver. É melhor apanharem caneta É melhor, é melhor. Não, porque isto e papel, é porque são extraordinário. pormenores fantásticos. É extraordinário, é extraordinário. E
Era leão, seu pé como homem, foi-lhe dado um coração de homem. E aqui viu o segundo animal semelhante a um urso. Não é? Então, o segundo animal que Daniel vê no seu sonho é o mesmo que o segundo metal, Que é a prata. que é a prata, que foi revelado a Nabucodonosor. Então, o segundo reino, que é os medos e os persas, que foi o que sucedeu à Babilónia, é simbolizado tanto como prata, como urso. por um urso. Muito bem. Vocês mais lá à frente vão ver o incrível que é esta profecia. E como Deus é fiel à sua Como palavra. Deus é fiel. Como Deus mostra, sem sombra de dúvida, o que vai acontecer nos últimos dias. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo. Então o terceiro animal do sonho de Neste Daniel caso a Grécia, não é? é o leopardo. Leopardo. O terceiro império, que foi mostrado lá a Nabucodonosor, era a Grécia. Grécia. Então, Grécia é simbolizada por bronze e por um leopardo. Leopardo. Glória a Deus. Continuei, eis aqui um semelhante a um leopardo, tinha 4 asas e tal. Depois disso, continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso, muito forte, o qual tinha dentes grandes e de ferro. Ele devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés. O que subjava era diferente de todos os animais que tinham aparecido. Só para vos dar um bocadinho eu vou só fazer uma ligaçãozinha. Vamos ligar aqui para o futuro, não é? E vocês vão ver os pormenores desta profecia. Os pormenores da estrutura do Apocalipse, que está fundamentado no livro de Daniel. Daniel. Vamos ver Apocalipse capítulo 13. Vamos. Vamos lá. Apocalipse 13, qual é o versículo? Ora, vejam aqui, quem lê agora, sem conhecer o livro de Daniel, se nós formos somente ler o livro de Apocalipse e vamos tentar interpretá-lo, nós chegamos ao capítulo 13 e encontramos isto escrito. E pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Sobre os chifres 10 diademas e sobre as cabeças um nome da blasfémia. Agora vejam isto. A besta era semelhante ao leopardo. Se não souberes isto, como é que tu vais entender a profecia? Não dá. Não é? Para entendermos quem é a besta, temos que conhecer o sonho que Daniel teve e que Nabucodonosor teve. Os seus pés eram como de urso. Entende agora? Incrível. Não é? A sua boca como a de leão. Está falando dos... Não é? E o dragão deu-lhes o seu poder e o seu trono e o grande poderio. Agora, vejam aqui. Vejam. Agora a gente já entende. Porque, sendo o reino da Babilónia a cabeça, tu és a cabeça de ouro, disse Daniel na interpretação do sonho a Nabucodonosor. A cabeça é o que comanda o corpo. A cabeça comanda o corpo. É de lá que tudo tem início, não é? O peito e os braços, o peito tem o coração. O peito tem o coração, tem os sentimentos, tem o ódio, tem o amor, Meu Deus. tem a inveja, não é? O Senhor Jesus Cristo disse que do coração saem os maus pensamentos, não é? Adultérios, roubos, por aí vai, não é? E os braços executam. Vocês sabem, nos dias de hoje, o que é que simboliza o urso?
o urso, que é os medos e os persas, a Pérsia é o Irão. É Pérsia, sim. É a Pérsia. O Irão, até há pouco mais de 70 anos, era conhecido como Persa. Pérsia, sim. Só depois é que foi mudado, Para Irão. há pouco tempo, como Irão. A cabeça, que é a Babilónia, é a que comanda. Incrível. E a Pérsia, que tem os sentimentos e que executa, obedece à cabeça. Ora, se os outros animais obedecem à cabeça, vamos falar da cabeça. Amém? Amém. Vamos falar de Babilónia. Quando é que teve início a Babilónia? Onde começou a Babilónia? Babilónia não começou com Nabucodonosor. Babel terá começado? Exatamente. Para nós começarmos a entender o início de Babilónia, nós temos que ir a Gênesis no capítulo 10. Glória a Deus. Então vamos ver o que é que está lá escrito. Vamos ler do versículo 8 ao versículo 10. Então, só para recapitular aqui aos irmãos que estão a acompanhar, é Gênesis, capítulo 10 e versículo 8. De 8 a 10. O 8, o 9 e o 10. O início da Babilónia, não é? Da Do Babilónia. Império. Que diz assim: Cuxe gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Pelo que se diz como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Agora vejam o princípio do capítulo 10. O princípio do seu reino foi Babel. O início do reino de Nimrod foi Babilónia. Babel é Babilónia. Babilónia. Amém? Amém. Agora vamos ver aqui no outro versículo. No versículo 11, ele diz que edificou Nínive. Vejam, Nimrod, que é um tipo do anticristo. Oh, meu Deus. Nimrod É é um um tipo. protótipo, não é? É um protótipo do anticristo. Não é? Então ele fundou Babilónia e Nínive. Nínive era a capital do reino da Assíria. E o reino da Assíria foi quem levou o reino do norte de Israel para cativeiro. Era a capital de Nínive. Se formos a ver o Nimrod, não é? O seu espírito, digamos Sim, assim, sim. a sua missão, o seu propósito, começa lá no Gênesis E vem por aí fora. vai por aí fora. Então, depois mais tarde nós vamos ainda falar um pouco mais disto. Então vejam, Nimrod, tipo do anticristo, levou em cativeiro o reino do sul e o reino do norte. Aliás, Babilónia levou o reino do sul, Judá e Benjamim. Levaram-nos para a Babilónia. Nínive, que foi também fundado por Nimrod, que é um tipo do anticristo, ele fundou as duas cidades. Fundou Babilónia e Nínive. Foram o povo de Israel levados em cativeiro por este homem. Não termina aqui. Vamos ver mais sobre o começo da Babilónia. Amém. Vamos lá ver este homem. A ordem de Deus para a humanidade está escrita no capítulo 9, no versículo 1. Vejam o que Deus diz. Gênesis, não é? Gênesis. Gênesis 9, 1. Pode ler, pastor Berto? Sim, sim. É só o versículo Só 1. o versículo 1. E abençoou Deus a Noé e aos seus filhos e disse-lhes: frutificai
e multiplicai-vos e enchei a terra. A ordem qual era? Era- Encham a terra. Encham a terra, sim. Multipliquem-se e encham a terra. A resposta do homem, capítulo 11, De Gênesis também, sim, versículo 4. versículo 4. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então Deus diz: multiplicai-vos e espalhem-se, encham a terra. A resposta do homem: Não nos vamos espalhar. fazer uma torre, vamos nos fazer um nome, não é? Para que a gente não seja espalhado por toda a terra. É o contrário. Não é? Então Nimrod é o espírito de rebelião. Porque o espírito de rebelião é o mesmo espírito que está e que esteve no princípio em Satanás. Então, o que nós estamos vendo aqui é que é a cabeça. A cabeça ainda não está dita aqui. Mas no sonho de Nabucodonosor, que nos ilumina para as profecias futuras, nos diz que Babilónia é a cabeça. E a cabeça começou aqui. Incrível. Não há registro. Antes do dilúvio, os homens pecaram muito, muito. Mas não há um registro de idolatria. Não houve idolatria. Quando a gente vai a Apocalipse 17, Isto é transcorrer a Bíblia, não é? é É assim que se aprende. Apocalipse 17. Fala sobre a queda da Babilónia. Vejam aqui. Vejam aqui. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta. Aqui, esta grande prostituta é no sentido espiritual. A grande prostituta é a mãe de todas as abominações da terra. Vamos ver mais aqui além. Da grande prostituta está assentada sobre muitas águas, Isso fala aqui para o microfone. e com a qual se prostituíram os reis da terra. Não é? Os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlate, que estava cheia de nomes de blasfémia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher que estava vestida de púrpura, de escarlata, adornada com ouro. Lembram-se do ouro? Puro, sim. Lembram-se do ouro? Está aqui. Pedras preciosas, pérolas, e tinha na mão um cálice cheio de ouro, cheios das abominações e da imundícia da sua prostituição. Então, irmãos, vejam isto. Nós estamos vendo aqui o início da Babilónia, dado por Nimrod, não é? Vemos o espírito de rebelião que havia naquele homem, não é? E agora a gente já entende melhor. Porque aqui assim dá-nos pistas para nós vermos o que é que está acontecendo, não é? Quando Deus fala para Israel e manda aos seus profetas anunciando que Israel tinha que se arrepender porque estavam numa vida de pecados, e o Senhor manda o profeta dizer, abra aí, Pastor Berto, Sim. em Zacarias capítulo 5, por favor, ouçam isto. Deus está, Zacarias capítulo 5, Deus está triste com o povo e ele diz
ele anuncia que vai castigá-los. Eu vou-vos castigar. Versículo 1. Não. Do versículo 6 até ao 11. Por favor, ouçam isto. E eu disse, que é isto? E ele disse, isso é um efa que sai. Desculpe, irmão Zacarias 5. 5:7. Sim, também pode ler esse. Depois nós vamos ao outro. Pronto. Vou ler de novo. Zacarias 5, 6. E eu disse, que é isto? E ele disse, isso é um efa que sai. Mas disse, esta é a semelhança deles em toda a terra. E eis que foi levantado um talento de chumbo, e uma mulher estava sentada no meio do efa. E ele disse, esta é a impiedade, e ele lançou dentro do efa, e pôs sobre a boca dele o peso de chumbo. Agora, vejam isto, por favor. Há uma visão de uma mulher que é colocada... Leu até que versículo? 8. Não é até o 11. 11, ok. Ouçam isso. O versículo 9. E levantei os meus olhos e olhei, e eis que duas mulheres saíram agitando o ar com as suas asas, pois tinham asas como as da cegonha. E levantaram o efa entre a terra e o céu. Então eu disse ao anjo que falava comigo, para onde levam estas o efa? E ele me disse, para lhe edificarem uma casa na terra de Sinar. Na terra de onde? Sinar. Sabe qual é a terra de Sinar? É a Babilónia. Força. E estando ela acabada, ele será posto ali em seu próprio lugar. Então, aqui vê-se uma visão que se vê uma mulher que é identificada como a impiedade. E é colocada numa medida, O efa é uma medida, sim. não é? Numa medida de chumbo. E é colocada lá dentro e tapada com chumbo. E depois vêm duas mulheres que voam e levam aquela medida. E o profeta pergunta, para onde é que a levam? Vamos levá-la para a terra da Babilónia. Para que fique ali. Os irmãos entendem isto? Incrível, Hã? tremendo. Louvado seja Deus. Amém. Eu gostaria também de vos falar outro versículo. Daniel 7. Não vai ler. Não fala Ezequiel 7. Vá já onde eu quero ir. É Oséias capítulo 13. Ok. Então vamos ler dois textos. O primeiro qual é? Só para as pessoas poderem Não, acompanhar. vamos ler só o Oséias O Oséias. 13. Não é? Eu quero lembrar o que eu disse há pouco. Quando eu disse que Deus queria castigar o seu povo por causa da sua impiedade. Olhem como ele vai fazer isso. Leia, por favor, Pastor Berto, 13. do 6 ao 8. Escutem, por favor. Oséias 13, 6 a 8. Diz assim. Depois eles se fartaram em proporção do seu pasto. Estando fartos, ensoberbeceu-se o seu coração, por isso se esqueceram de mim. Serei, pois, para eles como leão. Escutem. Deus está dizendo que vai castigar o povo de Israel por causa do seu pecado. Veja como é que ele vai castigá-lo. Repita, irmão. Oséias 13, versículo 7. Serei, pois, para eles como leão. Como leão, lembram-se? Exatamente. Como leopardo. Escutem. Leão e leopardo são leão e leopardo, os tais símbolos da que representam o sonho. Espiarei no caminho, como o urso. Aqui. Viram? Versículo 8. Como o urso que tem perdido seus filhos. Não é? Os encontrarei, lhes romperei as teias do seu coração e ali os devorarei como leão. Mas... As feras do campo os despedaçarão. Amém? Então, quem lê isto sem conhecer o livro de Daniel, não entende. Não tem como. Não entende. Deus vai castigar o seu povo por causa do seu pecado
E agora ele diz que vai castigá-los como leão, leopardo e urso. E urso. Ou seja, são impérios comandados pela cabeça de ouro que é a Babilónia, que formam um sistema maligno. Podemos concluir que tudo isto, a cabeça é Nimrod, é o espírito de Nimrod, aquele espírito Nimrod, da rebeldia. Da rebeldia. rebelião. Vamos lá então ver outra vez Nimrod. Vamos Gênesis, lá. não é? Gênesis. Capítulo 11. E nós... Isto é, e nós... eu não sei, só aqui os irmãos que nos estejam a ouvir, para pessoas que não amam a Bíblia, este é o tipo, não é o tipo de programa adequado, não é o tipo de lição ou de aula adequada, mas para quem ama a Bíblia É extraordinário, não é? A gente ver como a maravilhoso. Bíblia se cumpre aos mínimos o meu detalhes. espírito fica em ebulição, não é só feliz, é como encontrar o seu lugar. Glória É a Deus. como se o meu espírito, o meu coração encontrasse o seu lugar. É isto, não é? E depois há outro pormenor que eu estava aqui, enquanto você vai falando, há ideias que vão surgindo, eu só não quero interrompê-lo. Não, pode, as pessoas fica à estão para vontade. ouvi-lo assim. Não. Mas acho que também é interessante chamarmos a atenção de alguns pontos. E não perca aí o seu raciocínio. sim. Quando estava a falar sobre que Nimrod, não é, engloba tudo o que é rebelião, não é? É iniquidade, é rebelião, é pecado. Nimrod é um protótipo de Lúcifer, Exatamente. não é? Porque ele foi o primeiro rebelde. Exatamente. Isto fazendo a aplicação para a prática, porque estamos aqui a falar em bronze, em prata, em ouro, em urso, em leão, em leopardo, não é? No ferro, no barro, mas depois isto tem uma aplicação. E pensando em Nimrod, eu pessoalmente sou alguém que eu sempre estudei muito sobre Nimrod e sempre tentei descobrir mais sobre esta personagem que para mim é inquietante. E é incrível como, depois ao estudarmos este tipo de abordarmos desta forma o estudo, não é? Neste caso o escatológico, mas formos para outro tipo de estudo, de outra logia qualquer, não é? Da escatologia, de outra logia, que significa estudo, ou tratado, também vamos achar o Nimrod aqui noutras áreas e noutras vertentes. Mas neste sentido, pode-se concluir, trazendo uma aplicação prática, porque é um erro comum, infelizmente, que muita gente comete, que pessoas cometem, que é as rebeliões. Quando se dá uma rebelião numa igreja, falando assim no sentido mais prático da coisa, numa igreja existem rebeliões, mas não apenas numa igreja. Podemos concluir, é uma pergunta que eu estou a fazer, pode-se concluir que toda a atitude que é tomada, toda a ação, toda a atitude que é tomada debaixo de rebeldia, Estão debaixo do espírito satânico. aí está. Estão a O ser... espírito de Nimrod, que é um protótipo tanto do anticristo no futuro bem próximo, como de Lúcifer lá no passado. Pastor Berto, Mas podemos concluir isso? A sem resposta dúvida. é sim. Sem dúvida. Só quem nasceu de novo é que está fora do sistema de Nimrod e babilónico. Quem não nasceu de novo, de um jeito ou de outro, está debaixo deste espírito de rebelião. O seu interior é rebelde. Nas já várias áreas da vida. Só tem que nascer de novo e então sim. Deixa-me dizer de forma prática. Aquele tipo de pessoas que provocam rebeliões numa igreja estão debaixo do espírito de Nimrod, Sem dúvida. que é um espelho de Lúcifer. Lúcifer. É só Já um vamos- nome. já vamos a É isso. só um nome. Não, vamos mas a é que às vezes estamos aqui na escatologia, nesta simbologia toda, mas trazer isto para o prático, que é o que as pessoas vivem, o que tantos ministérios e igrejas se vive e passam por isso, são as divisões. E quem sabe nós estamos aqui, sabemos isto, se calhar de trás para a frente, você mais do que eu, mas há gente a ouvir isto que às vezes se calhar não acha que exista tanto problema assim em fazer uma rebelião, ok, não faz mal nenhum. Não. Os rebeldes, qualquer atitude rebelde, isto
falar sem desculpa a expressão, sem papas na língua. Gente rebelde que se rebela, que faz rebelião na igreja, está debaixo do espírito do anticristo. Amém. Certo? Samuel, o profeta Samuel, quando ele repreendeu Saúl, que ele achava até que nem tinha feito mal, porque tinha guardado o melhor do gado para sacrificar ao Senhor, ele ouviu a repreensão de Samuel dizendo que tem o Senhor prazer em holocaustos e sacrifícios como que se faz à sua vontade. E ele disse, eis que a rebeldia Meu Deus. é como o pecado de feitiçaria. Então, um rebelde é um bruxo. É forte, não é? É forte. É provavelmente a coisa mais forte, a expressão mais forte que ficará. Não, mas é que muitas vezes a gente lê isso. Quem nos ouve, com Um certeza que rebelde sabe. é um bruxo. Porque a rebeldia, a desobediência, não é? É como pecado de feitiçaria. Mas não sou eu que estou a dizer, é a Bíblia. É a Bíblia. Não é? Muitas vezes a rebeldia acontece. Não estamos a desviar disto aqui. Mas muitas vezes a rebeldia acontece. Mas temos tempo, não se preocupe. A rebeldia acontece porque nós achamos que temos razão num assunto e noutro. E então, debaixo da razão, isto é uma arma satânica. Debaixo da razão, nós então nos revoltamos, fazemos coisas que não devemos fazer. E é bom que a gente saiba isso. Mas voltando ao estudo, Aqui. não, nós vamos terminar. Eu vou só aqui Tivemos falar aqueles uma coisa. minutos iniciais ali, queimámos um pouquinho de tempo. Sim. Acho que Vamos podemos lá. ficar mais um pouquinho. Então, vamos fazer assim. Vamos ler então acerca um pouquinho de Nimrod e depois eu termino com uma profecia de Isaías. Nimrod, Podemos ir capítulo até 11. às 10h30. Pode ser? Sim. Nimrod, vamos ler Gênesis capítulo 11, Ok. versículo 6. Gênesis 11, 6. E diz assim: E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. E isto é o que começaram a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentam fazer. Então, vejam isto. O povo é um, tem uma mesma língua, uma mesma moeda, estão juntos. Vamos nos revoltar. Vamos fazer isto. Sempre foi o alvo de Satanás. Vejam, Rebeldia. a humanidade foi o único homem, desde que há humanidade, foi o único homem, até hoje, que teve todo o mundo debaixo do seu controle. Incrível. Estavam todos juntos. Estavam todos juntos. Falavam todos a mesma língua. Todos a mesma língua. O dinheiro era o mesmo. A moeda. Então vejam, um líder, uma moeda, uma língua e um só poder. É o propósito, é o alvo de Satanás. Podemos dizer que é um espelho do objetivo do Sem anticristo dúvida, sem dúvida. para o fim dos tempos. Sem dúvida. Um líder mundial, Pronto. uma nova ordem mundial, que é uma expressão que se tornou banal hoje em dia. Não é? Então, a gente vê aqui. O que eles tentaram aqui é o que nós estamos a ver hoje. A globalização, o que é? É uma tentativa diabólica de juntar toda a humanidade. Uma só língua. Hoje, quem fala inglês vai para todo lado. É verdade. Não é? É a língua Já está a universal. haver movimentos para se fazer uma moeda.
A Europa está a clamar por um único líder, Um líder, sim. porque não se entendem. Hã? Então, nós estamos a ver aqui o princípio de Babilónia. O princípio de Babilónia. Agora, eu quero falar aqui, Isaías capítulo 13. Isaías. A palavra do capítulo 13, depois vocês leiam em casa, porque isto edifica. A palavra é um juízo que Deus faz contra Babilónia. Babilónia viria a acontecer ainda. Então ele diz: no versículo 18: os seus arcos despedaçarão os jovens e não se compadecerão do fruto do ventre. Qual é o versículo? O versículo 18. 18. Eu estou a ler só porque é muito longo Sim, o capítulo. O seu olho não poupará os filhos. E Babilónia, o ornamento dos reinos, a glória e a soberba dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Nunca mais será habitada, nem reedificada de geração em geração. Nem árabe armará ali a sua tenda. Agora, vamos ver o capítulo 14. Eu sei que vocês, irmãos, conhecem muito bem o versículo 14, não é? Então, no versículo 14, vamos só ler aqui... Capítulo, não é? Capítulo 14, Capítulo vamos 14. ler o versículo 12, que diz assim. Vocês conhecem isto, não é? Ui. Babilónia. Babilónia. Como caíste do céu, Oh, meu Deus. ó estrela da manhã, filha da alva. Como foste lançada por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Eu vou parar aqui. Serei semelhante ao Altíssimo. Sempre foi o desejo de Satanás. Ele não teve esse privilégio. O homem é o único ser no universo criado à imagem e semelhança de Deus. Glória a Deus. Mais tarde eu vou falar mas depois a gente fala sobre isso. Satanás inveja o que nós somos, o que nós representamos para Deus. Portanto, a inveja não é de Deus. Não é de Deus, de maneira nenhuma. Não é de maneira nenhuma. Nós somos semelhantes ao Altíssimo e Ele quer estragar a nossa semelhança, a semelhança que nós temos. É isso que Ele quer estragar. Os rebeldes e os invejosos estão debaixo do espírito. O mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. É que são pormenores práticos do dia a dia. Vê-se imenso, não é? As pessoas, a inveja, as pessoas serem invejosas, quererem, desejarem o mal dos outros. Quando alguém deseja, você está a dizer isso e eu estou a tentar fazer aqui uma aplicação simples, mas banal, não é? A pessoa que inveja outra pessoa está sendo influenciado, está debaixo do espírito tanto de Nimrod, do anticristo, de Lúcifer. É tudo a mesma coisa. Olha, irmãos, em Colossenses está a chave lá. Se vocês lá aí em casa lerem o livro de Colossenses, basta só ler um versículo. Capítulo 1, versículo 13. Diz assim: Ele nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, o perdão dos pecados. Glória a Deus. Está ali. Se Ele não nos tirar das trevas e nos levar para o reino do Filho do seu amor, de um jeito ou do outro nós estamos sujeitos às artimanhas
estamos debaixo da influência satânica. Incrível. Na próxima semana eu vou falar da Babilónia terrena e da Babilónia espiritual. Há uma Babilónia espiritual. Por isso é que a Babilónia permanece através dos séculos. Ela começou lá no livro de Gênesis, Vai passando. parou em Nabucodonosor e continuou até aos livros de Apocalipse. No capítulo 18 de Apocalipse, Através dos vários impérios, não é? através dos vários impérios, que é o sistema, é a cabeça que está controlando aquilo tudo. Incrível. Tu és a cabeça, ó rei. Eu nunca tinha entendido isto desta forma. Confesso. Estou a aprender Não é? em cada palavra. Pronto, e quando a gente lê lá no livro de Apocalipse, no capítulo 18, alegrai-vos ao céu, caiu a Babilónia. A Babilónia terrena terminou mais ou menos no ano 250 antes de Cristo. A Babilónia terrena, terrena, deixou de existir. Pedro diz lá na sua primeira carta, no capítulo 5, eu acho que é no versículo 13 para aí, diz: os de Babilónia te saúdam. Como? Se Babilónia já foi destruída, já não existe. E é nisso que eu vou falar na próxima semana. Amém. Então, irmãos, não percam o estudo da próxima semana, Os próximos episódios. que nós vamos falar coisas muito profundas na Amém. palavra Antes do só Senhor. de nós darmos aqui fazermos a conclusão, eu queria pedir queria pedir à minha assistente, que é a Késia. É a nossa. Mas ela não está aqui. Ela já vem aí. A nossa diaconisa, que me traga o meu telefone para poder acompanhar aqui alguns comentários. Para poder só ver aqui como é que... Hoje tivemos uma situação aqui de técnica, que não tive acesso aos comentários, mas na próxima semana já vou interagir um pouquinho mais com as pessoas. Pronto. Mas conclua. Pronto. Sem pressa, conclua Da sem pressa. da minha parte, eu agradeço a Deus por estes momentos que nós tivemos a conversar aqui, não é? Pronto, é a primeira aula, algumas coisas ficaram por explicar, mas pronto, a gente depois na próxima semana faremos melhor, eu creio. Mas eu não quero despedir-me sem antes orar pelos irmãos que nos ouvem. Amém. Agradecer pela vossa presença e que o Senhor Jesus Cristo seja glorificado em nossas vidas e que estas palavras que nós falamos aqui, que são palavras de Deus, da Bíblia Sagrada, possam ter tocado nos vossos corações e que vocês sintam verdadeiramente um desejo de conhecer melhor a Deus. Eu vou fazer uma oração. Pai bendito, Deus eterno, eu quero louvar-te, Senhor, por estes momentos que passamos aqui na tua presença e oro, Pai, por quem nos assistiu. Que o teu Santo Espírito possa tocar nos corações, Pai, e que esta palavra, Senhor, que foi falada, possa mudar, Senhor, e que cada pessoa, Senhor, que nos ouviu nesta noite possa ter o interesse e um desejo de te conhecer melhor, para que possa, Senhor, conhecer melhor o teu amor, a tua misericórdia. Muito obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Assim seja, em nome de Jesus. Eu queria só cumprimentar, depois no final, depois já fica aqui comigo. Queria só cumprimentar aqui algumas pessoas que estiveram aqui a ver-nos. Queria cumprimentar aqui a Teresa Paulino, a Sara Jesus, Garito Dessiré, o Gonçalo, o Bruno Amorim, Isaac Lourdes, a Letícia Domingos, o Fábio Amorim, obviamente não vou ler toda a gente, a Simara Silva, tantas e tantas outras pessoas que já passaram por aqui, que estão aqui. Algumas podem já ter passado e depois ter ido embora, mas também fica aqui o registro. Agradecer a todos aqueles que estiveram connosco e que estão connosco ainda aqui. Espero que tenha sido de bênção. Acredito que foi uma aula muito boa, muito abençoada.
já aprendemos. Eu acho que se fizéssemos aqui um resumo assim rápido, não é? Se tivesse aqui as pessoas aqui próximo de nós e fizéssemos um resumo rápido, eu tenho a certeza que a grande maioria saberia fazer aqui o resumo aqui da estátua, não é? Do ouro, da prata, do bronze, da madeira, do ferro, por aí afora, está bem? Eu quero louvar a Deus pela vida de todos os que estão a ver-nos, aqueles que a gente consegue ver que estão aqui, outros que a gente não consegue ver, mas que também estão por aí, e outros que irão ver no futuro, porque os programas vão ficar disponíveis na página Som dos Profetas, está bem? Que é um nome simbólico, é o nome de uma canção minha, que vocês estavam a ouvir antes de nós começarmos aqui, e tudo começou com essa canção. É por causa do título dessa canção que depois começa este projeto e começa tudo isto, está bem? Quero, já orámos, o pastor Romeu já orou por todos nós, quero apenas desejar uma boa noite a todos, que Deus possa vos abençoar e relembrar que na próxima semana nós estamos aqui, vamos fazer à terça-feira também, se por acaso houvesse alguma mudança aqui no dia, nós avisaríamos com tempo, mas vamos manter agora à terça-feira às 9 horas da noite, às 21 horas, para a segunda aula. E podemos aprender aqui a continuação. Vai haver tempo para vocês perguntarem, responderem também, e o pastor Romeu poder responder perguntas e respostas, assim é que é. E estão todos convidados à próxima semana a estarem aqui connosco e serem abençoados, está bem? Que o Senhor possa vos abençoar e tenham uma noite feliz, abençoada e descansada também. Deus abençoe a todos. Obrigado por estarem connosco. Amém. Hoje ouvi